ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. Está no ar, Israel e a Igreja, a reconexão indispensável para o tempo do fim. Olá pessoal, meus amigos, meus irmãos, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Pois é pessoal, hoje eu quero falar sobre um texto que tem uma certa dificuldade, um certo grau de dificuldade para a compreensão. Bem, eu posso até arriscar a dizer que você não deve ter ouvido ainda aí na sua igreja. Bem, o apóstolo Paulo, falando dos judeus, ele pergunta lá em Romanos, no capítulo 11, dos versos 11 ao verso 15. Vamos ler? Vamos lá, vou até resumir um pouquinho para vocês. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Dirijo-me a vós outros, que sois gentios, diz o apóstolo Paulo, para ver se de algum modo posso incentivar os do meu povo e salvar alguns deles. Porque se o fato de terem eles rejeitado a Jesus trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos? Pessoal, falando assim de forma simplificada, de forma breve, nós podemos afirmar que Paulo está se referindo à parte dos judeus que rejeitaram a Jesus como Messias, mas que isso permitiu que os gentios fossem reconciliados com os judeus. Paulo mesmo se tornou o apóstolo dos gentios. Ele continua dizendo que quando os judeus deixassem de ter essa rejeição a Jesus, eles seriam restaurados. Eles passariam por um reavivamento espiritual tão grande que, não tendo palavras para se expressar de forma mais eloquente, Paulo disse que isso seria como vida dentre os mortos. Gente, eu preguei inúmeras vezes sobre o que eu achava que era a maior necessidade da igreja: um reavivamento espiritual. Reavivamento, na verdade, é algo que está acontecendo a todo momento, em algum lugar agora mesmo, mas um reavivamento individual. Mas pessoal, há uma promessa nas Sagradas Escrituras que fala também de um reavivamento coletivo. Vamos ver Joel capítulo 2, versos 28 e 29? Vamos lá? E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. E também não nos esqueçamos, pessoal, eu já citei esse verso em outros vídeos, Isaías 44, de 2 a 5. A grande promessa do Espírito de Deus aos judeus.
Assim diz o Senhor: não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi, porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes, e brotarão como a erva, como salgueiros junto às correntes das águas. Pessoal, é possível que essas duas profecias se apliquem apenas à igreja e não a Israel? Ouçam o que diz o rabino Jonathan Bernis em seu livro O que um Rabino Fala sobre os Últimos Dias. Na página 162 ele diz o seguinte: acredito que a salvação do povo judeu liberará o poder de Deus e resultará em um poderoso avivamento mundial, muito maior do que qualquer outro que o mundo já viu. Será o cumprimento da profecia de Joel 2, 28 e 29, diz o rabino. A maioria dos teólogos, na verdade, acredita que quando o apóstolo Paulo diz que se o fato de os judeus, em parte, terem rejeitado a Jesus, trouxe reconciliação ao mundo ou salvação aos gentios, o que acontecerá quando eles aceitarem a Jesus? Uma restauração espiritual haverá entre eles como nunca houve, e eu volto a dizer, será vida dentre os mortos. Foi a expressão que o apóstolo Paulo encontrou para falar dessa restauração entre os judeus quando eles aceitassem que Jesus é o Messias. Ao dizer aos gentios que a maior dor que ele sentia no seu coração não era por eles, os gentios, mas por seus irmãos judeus, e isso está lá no livro de Romanos, você pode conferir no capítulo 9, ele até arriscou ofender alguns deles, mas ele se arriscou. Ele se arriscou porque entendeu que a salvação dos seus compatriotas estava ligada à salvação do mundo inteiro. Vejam o que diz Luan Lessa, editor do site apologeta.com.br, a respeito de Romanos 11, verso 15, que é o verso que nós estamos estudando. A imagem que o apóstolo Paulo traz das palavras vida dentre os mortos era uma ilustração notável da grande mudança e reforma que deveria ocorrer quando os judeus fossem restaurados, e o efeito deveria ser sentido na conversão também do mundo gentil. Novamente, o rabino Jonathan Bernis continua dizendo no mesmo livro, na página 166, o avivamento de Israel está ligado ao avivamento do mundo. A restauração do povo judeu está inexoravelmente ligada à restauração de toda a humanidade. Houve um tempo, pessoal, em minha vida em que minha pregação mais frequente era sobre a importância de um reavivamento na igreja, até que a minha compreensão da importância de Israel com relação à volta de Jesus mudou. E mudou à medida que eu comecei a estudar mais profundamente as Escrituras Sagradas sobre este assunto. Uma restauração da vida espiritual da igreja só acontecerá quando Deus enviar uma chuva do Espírito Santo sobre Israel. E o que aconteceu, vejam bem, no dia de Pentecostes, que encontramos lá em Atos 2, acontecerá outra vez
mas em escala muito maior, e se espalhará por todo o mundo, e haverá então vida dentre os mortos. E eu volto a dizer, uma restauração espiritual como nunca houve na terra, começando pelos judeus. Sim, meus irmãos, meus amigos, há uma relação entre o que aconteceu no dia do Pentecostes de Atos 2, que foi entre os judeus, a que muitos chamam de chuva temporã, e a restauração final, no final dos tempos, quando os judeus aceitarem plenamente a Jesus, que é o Messias. Pessoal, isso não será pequeno. Será como uma chuva serôdia que rega a terra. Haverá plenitude do Espírito Santo. Haverá vida dentre os mortos. Você deve estar aí me perguntando, mas então o que é que eu devo fazer? Eu digo para você, orar diariamente pela salvação de Israel e pedir para que Deus cumpra para com Israel a profecia de Isaías no capítulo 44, que eu vou ler para você. Assim diz o Senhor: não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado a quem escolhi, porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como salgueiros junto às correntes das águas. Um dirá, eu sou do Senhor. Outro se chamará do nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Não se esqueça das palavras de Deus a Abraão, pessoal. Abençoarei os que te abençoarem. Então, se você me pergunta o que eu devo fazer, eu digo para você, ore para que Deus envie seu Espírito sobre Israel. E isso vai se espalhar por todo o mundo. Você pode continuar pedindo que Deus envie o seu Espírito sobre você e sobre a sua igreja, mas não pode se esquecer de pedir que Deus envie o seu Espírito sobre Israel. O mundo já viu o resultado da chuva temporã, lá em Atos 2. Creio que em breve o mundo verá o resultado que será a chuva temporã. O primeiro avivamento no Pentecostes foi sobre os judeus e se espalhou pelo mundo. O segundo avivamento, que Paulo chamou de vida dentre os mortos, também se iniciará com os judeus e também se espalhará pelo mundo, pessoal. Bem, quero concluir dizendo para você, se porventura você gostou desse vídeo, primeiramente compartilhe, mas também deixe aí o seu like, deixe o seu comentário e o mais importante, inscreva-se aí em nosso canal. E eu termino deixando um grande abraço para você e até o nosso próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau. ירושלים של זהב ושל